Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos direto ao ponto. Como é que a gente encara os textos do Bion, né? Que são conhecidos por serem bem difíceis. Nosso guia aqui é um ensaio Reading Bion, que traz uma ideia central assim. A escrita dele não é só para ser entendida, é mais para provocar o pensamento de quem está lendo. E essa provocação parece muda ao longo da obra dele, né? Exatamente. O ensaio argumenta que essa dificuldade é proposital mesmo. É um convite para um tipo de experiência bem específica. E a chave para navegar nisso, segundo o autor, é diferenciar o Bion inicial do Bion tardio. São, tipo, duas fases que pedem posturas mentais diferentes da gente. Certo, vamos desempacotar isso. Começando pelo Bion inicial, aquele de Learning from Experience, de 62. O que o ensaio diz sobre ler essa fase? A orientação é mergulhar na leitura mesmo sem entender tudo de cara. É isso. É isso mesmo. O autor chama de ciclo hermenêutico progressivo. É um vai e vem, sabe? Entre se sentir meio perdido, confuso e de repente tem uns lampejos de clareza. A ideia é que, ao tolerar esse não saber inicial, você permite que o sentido vá, assim, se construindo aos poucos. É aí que entram conceitos como a função alfa. Ah, a função alfa. Isso. Pensa nela como a capacidade da mente de pegar dados sensoriais brutos, que ele chama de elementos beta, e transformar em algo que a gente pode pensar, sonhar, os elementos alfa. É a digestão mental, digamos. Entendi. E tem aquela mistura de línguas também, né? Ele usando termos da matemática, da lógica. Para que isso? Então, a intenção, segundo o ensaio, era tentar dar uma limpada nos conceitos psicanalíticos, tirar associações antigas, sabe? Dar um frescor, mesmo que a aplicação não seja, assim, literal. A leitura dessa fase inicial é vista como um caminho, um movimento gradual em direção a uma convergência de significados. É uma busca por encaixar as peças, mesmo que a figura final nunca fique. Perfeitamente nítida, né? Exato, mas tolerando a obscuridade, o entendimento vai se aprofundando. E aí a gente chega no Bion tardio, por exemplo, em Attention and Interpretation, lá de 1970. O ensaio diz que a coisa muda. Muda radicalmente. Bion chega a dar aquela instrução paradoxal. Desconsidere o que eu digo. Como assim? Parece contraintuitivo, né? É um desafio e tanto. A ideia aqui é deslocar o foco. Não se trata mais de entender o conteúdo no sentido tradicional, que a gente está acostumado, mas sim de se abrir para a experiência que a própria leitura provoca. Ali, no momento. É aqui que o autor introduz o conceito crucial de ou. Ou, o que seria esse ou? Ou é a verdade emocional daquele instante. Aquela realidade última que não dá para conhecer intelectualmente, sabe? Só dá para sentir, para experienciar diretamente. É algo que está, assim, além das palavras. Então, o conhecimento, que ele chama de K, né, de knowing, não é o ponto de partida. É algo que surge depois dessa experiência de ou. Isso, perfeito. K meio que evolui de ou. É uma compreensão que nasce da própria vivência emocional. E aqui entra outra distinção fundamental que o ensaio destaca. Qual? A diferença entre memória, aquele esforço consciente de lembrar, sabe? Que Bion achava que atrapalhava, que era uma forma de evitar o presente. E a memória onírica. Memória onírica. São lembranças que surgem do nada, espontaneamente, sem a gente chamar. Como se fossem fragmentos de sonho durante a sessão, ou durante a leitura mesmo. O analista ou o leitor precisa estar aberto para sonhar o material. Entendi. Então, ler o Bion tardinho não busca mais aquela convergência que você falou. Não mais. Busca uma expansão de significado. Exige que a gente, solte o que já sabe para poder receber algo novo. Essa tal de ó. Perfeito. É uma mudança total de postura. Sair da busca por coerência para uma abertura ao desconhecido, ao potencial infinito do momento presente. Ok. Essas ideias do Bion tardio, a memória onírica, podem parecer bem abstratas, né? Mas o ensaio traz um exemplo clínico bem longo, o caso do Sr. B. Acho que isso ajuda a deixar mais concreto, né? Ajuda muito.
E é um exemplo riquíssimo. Começa com um pedido bem diferente do Sr. B. Ele pede para não estar em análise. Ele queria uma relação autêntica, não um analista genérico. E o analista responde tentando ser ele mesmo, né? E aí ele nota um devaneio próprio, uma memória onírica, justamente, sobre um amigo de infância, G, que inventava histórias, talvez pressionado pela mãe. E como esse devaneio do analista se liga ao Sr. B? Qual a conexão aí? Então, o ensaio mostra essa conexão. O devaneio sobre a falsidade acaba se ligando à história que o Sr. B conta, da mãe de uma amiga, L, que mentia muito. E também se conecta à necessidade profunda de autenticidade do próprio Sr. B. Ele expressa isso naquela história das pedras que ele guardava que persistiam em seu ser. Eram verdadeiras a si mesmas. Faz sentido. Aí, o analista junta esses fios e interpreta que ser mãe, naquele contexto emocional específico, tinha a ver com ser a verdade, com essa persistência autêntica das pedras. E o clímax da história. A passagem do conhecimento para a experiência, do K para o O. Ah, sim. É quando o Sr. B primeiro lembra, isso é K, knowing, o medo que ele tinha na infância de que a mãe fosse um alienígena. Ele está falando sobre o medo. Mas depois, num outro momento, ele se torna a própria experiência. Ele sente um frio intenso na sala de repente, como se a temperatura despencasse mesmo. Uau! Ele não está mais falando sobre o sentimento. Ele é o sentimento. Isso, para o autor do ensaio, ilustra perfeitamente a passagem de Q para O. De saber sobre algo para experienciar o O, a verdade emocional crua daquele momento. Nossa, faz todo sentido agora. Então, para a gente resumir o argumento do ensaio, ler Bion, principalmente o tardio, é quase como participar de um processo analítico. Exige estados mentais diferentes. O Bion inicial nos leva por ciclos de confusão e clareza, buscando uma compreensão que converge. Já o Bion tardio nos desafia a largar essa ânsia de saber para poder ficar receptivo à verdade emocional do agora ao ó. A dificuldade não é um defeito, é parte do método. Exatamente isso. A escrita dele busca provocar essa experiência na gente. E fica uma reflexão, né? Se o Bion valoriza tanto essa capacidade de estar em ó, de experimentar a verdade do momento sem as amarras da memória consciente, do desejo de entender tudo, de que forma que cultivar essa abertura ao não saber, essa receptividade ao agora, poderia ser útil para a gente fora da clínica, ou fora da leitura de textos complexos como os dele. Talvez na nossa relação com, sei lá, o excesso de informação hoje em dia, ou mesmo com as experiências do dia a dia. Fica aí para a gente pensar.